Vou colocar continue a gravar. Tá bom. Vamos voltar aqui. A gente tinha parado nesse slide da tabela periódica, em que eu mostrei para vocês que na tabela periódica os elementos químicos, eles são organizados através do número atômico. Então, eu introduzi um novo termo. Professora, não está apresentando. Não tá? Você está apresentando. Então, só um instante. Que bom que vocês avisaram. Foi para testar vocês, hein? Tá. Então, vamos lá. Agora vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Então, tá. Eu parei nesse slide da tabela periódica e eu falei para vocês que na tabela periódica os átomos eles são organizados através do número atômico. Então, eu introduzi esse novo conceito, número atômico. A gente não sabe muito bem o que é ainda, mas já adianto que o número atômico ele é a quantidade de prótons que um elemento químico tem. Então, daria para a gente falar que na tabela periódica, os elementos químicos são organizados através da sua quantidade de prótons. E essa quantidade é sempre crescente. Então, eu dei o exemplo do hidrogênio, que tem um próton, e o número atômico também é 1, né, consequentemente. Depois, a gente veio aqui para o hélio, que tem 2 prótons, e assim por diante. Então, a gente sempre vai ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, depois que eu li o hélio, eu vou voltar para a minha esquerda e vou para a segunda linha, que aqui eu tenho o lítio, que o número atômico é 3. E assim por diante. Então, por exemplo, se eu parasse de ler essa linha, que eu teria que ler nesse sentido aqui, que é o da esquerda para a direita, eu ia terminar... Opa, cadê minha coisa? Eu ia terminar nesse aqui, ó, no Ne, no neônio. No neon, quer dizer. E depois que eu terminasse nesse Ne, eu teria que ir para o Na, que é o sódio. Bom, uma coisa muito interessante que a gente tem na química é o fato dos elementos químicos serem representados por uma ou duas letras, sendo que a primeira letra sempre vai ser maiúscula. Isso faz com que haja uma linguagem universal da química. Então, por mais que eu não fale inglês, espanhol, alemão, independente do idioma que a gente que esteja sendo utilizado, eu consigo saber algumas informações químicas quando eu tenho a representação de um elemento químico, por conta desses símbolos, dessa representação com letras que é utilizada. Então, por exemplo, eu dei aqui, copiei algumas representações de elementos químicos, algumas imagens, e nessa primeira, aqui já está em inglês. Vamos supor que eu não faço ideia do que está escrito aqui, mas eu sei que o elemento químico que tem um número atômico 8, que tem 8 prótons, é o oxigênio, e que sua representação é o O. Então, eu conseguiria saber qual elemento químico existe, por exemplo, em uma partícula. Entendeu? Por exemplo, ferro. Aqui está em português. Para uma pessoa que não fala português, talvez seja difícil se eu escrevesse só ferro. Mas a partir do momento que eu faço essa representação com a letra F e a letra E minúscula, a pessoa sabe que se trata do elemento químico ferro. Uma coisa interessante a se ressaltar é que a gente, por exemplo, eu vou escrever aqui ferro. Eu estou falando do ferro. Se eu colocar um mais ou um menos em cima do ferro, se eu colocar essa representação química, esse símbolo aqui, eu não vou mais estar falando do átomo de ferro.
Ainda estou falando do elemento ferro, mas eu não estou falando do átomo de ferro. Então, na tabela periódica, o que a gente tem como representação são os átomos. Os átomos, como eu tinha dito anteriormente, são elementos químicos que têm carga igual a zero. São eletricamente neutros, entendeu? Então, vamos fazer alguns exercícios aqui. O primeiro, vamos fazer com oxigênio, que é essa com a letra O. Qual que é o número atômico do oxigênio, pessoal? Ó, talvez, tudo bem que eu já tinha destacado antes e tudo mais, mas vamos reparar uma coisa. Tem duas coisas que eu consigo pegar pela tabela periódica. O número atômico e a massa de um átomo. Isso já está representado de forma direta na tabela periódica. Então, por exemplo, aqui o oxigênio tem dois números embaixo do elemento, né? Mas como que eu vou saber qual número é o número atômico e qual número é a massa atômica, né? Como que eu vou saber isso? Gente, é só pensar o seguinte: o número atômico é a quantidade de prótons, né? Então, vou colocar aqui o P. Já a massa de um átomo, se a gente vê, ela é igual ao número de prótons, que eu estou representando com a letra P, mais o número de nêutrons. É a massa dessas duas partículas. Então, tem como a massa de um elemento químico ser menor do que o seu número atômico? Não. Sim, é exatamente o que você falou. Não tem como. Sempre vai ter que ser maior ou pode ser igual, né? Pode ser igual, sei lá, não existe nenhum nêutron no núcleo, e existem exemplos disso, que eu já vou dar para vocês. Mas nunca tem como a massa de um átomo ser menor do que o número atômico. Então, uma coisa para vocês lembrarem é que o número atômico sempre vai ser um número maior na representação da tabela periódica. Então, vou aqui marcar alguns para vocês, por exemplo, o nitrogênio, que é 14, o flúor, que é 18,99, então a gente vai considerar 19, o lítio, que é 6, e o ferro, que é 55. Depois a gente faz os arredondamentos. Beleza. Deixei circulado para vocês a massa desses átomos. Agora, eu vou circular os números atômicos. Vou colocar com essa caneta azul de novo, porque infelizmente só tem amarela e vermelha. Então, não, vou colocar de vermelho, gente. Pronto. Então, aqui, ó. Então, estou circulando para vocês o número atômico, que é o número menor na representação. Outra coisa que vocês devem estar se perguntando, ou talvez devem ter reparado, é que existe esse 2S2, 2P3 em algumas representações, né? Isso daqui é um assunto futuro que a gente vai tratar, que é sobre a distribuição eletrônica dos elétrons na eletrosfera. Isso aqui é bem mais para frente, gente. Então, vamos abstrair, fingir que não existe por enquanto. Mas, focando no exercício, vamos focar no exercício. Se eu quisesse saber o número atômico do oxigênio, qual seria? Agora é com vocês, eu quero que vocês falem. Ah, só para ressaltar, o número atômico, a gente sempre representa essa palavrinha com Z. Então, vamos fazer o Z, o número atômico, desses elementos químicos. Qual que é o número atômico do oxigênio? 8. 8. Certíssimo. Tá, o número atômico é 8. Qual que é o número de prótons, então? É 8 também.
Exatamente, porque o número atômico sempre é igual ao número de prótons, gente. É a identidade do elemento químico. Olha, minha letra não fica bonita no computador, não. Mas pessoalmente é melhor, tá? Tranquilo. Tá. Se a gente quiser saber o número de elétrons, qual que é o número de elétrons? Aqui fica um pouco mais difícil, mas a gente tem que relembrar que na representação da tabela periódica, que foi o que eu trouxe para vocês, sempre vai estar representado o átomo, que é eletricamente nêutron. Então, se tem 8 prótons, tem que ter, consequentemente, quantos elétrons? Ó, eu tenho 8 prótons. Cada próton tem a carga mais 1. Opa, mais 1. Então, vai ser mais 1 vezes 8. Então, eu vou ter já mais 8 cargas positivas, como carga positiva. A somatória das cargas positivas com as negativas, no final, tem que dar 0. Quantas cargas negativas, quantos elétrons eu tenho que ter para que dê 0 essa conta, gente? 8. Exatamente. Então, menos 8. Então, são 8 elétrons. Agora, uma coisa que é mais difícil, ainda não é mais difícil, na verdade. Vamos pensar na massa. A massa já está aqui na tabela periódica, né? Já é esse número maior, como tinha adiantado para vocês. Então, a massa do oxigênio, arredondando, é 16. E qual que é a quantidade de nêutrons no núcleo? Que é essa que eu estou representando com a letra N. Ó, eu vou usar essa última equação aqui para a gente poder pensar a respeito disso. Peraí, como que apaga? Não sei, ficou feio, mas vamos lá. Ó, a massa de um átomo é igual à soma de prótons mais nêutrons. Eu sei que a massa do oxigênio é 16. Beleza. Eu sei que eu tenho 8 prótons nesse elemento químico. Todas essas informações foram vocês que já foram me dando. Mas eu não sei quantos nêutrons eu tenho. Então, como que a gente faria para achar a quantidade de nêutrons? Essa equaçãozinha simples até, né? O que eu tenho que fazer? Simplesmente subtrair 8 de 16. Até aqui tudo bem? Sim. Então, se eu subtrair 8 de 16, a resposta vai ser 8. Já vai ser a quantidade de nêutrons que eu tenho. Então, sempre que vocês quiserem achar o N, que é a quantidade de nêutrons, vocês vão ter que fazer essa subtração. Tá bom? Sim. Tá bom, então. Beleza. Deixa eu colocar aqui o 8. Eu vou passar uma lição de casa, uma listinha, para vocês. Vocês fazem se quiserem, gente. É tudo. Não tem essa coisa de nota nem nada, né? Só para ajudar mais vocês. Para vocês testarem exatamente isso, da questão de saber identificar o número atômico, a quantidade de prótons, elétrons, a massa atômica e a quantidade de nêutrons, tá bom? Uma coisa que eu quero fazer, porque o nosso tempo já acabou, né? Já passou uns 10 minutinhos e eu não quero prender tanto vocês. Quero que vocês possam descansar para a próxima aula, né? Eu quero fazer a seguinte reflexão. Lembra que eu falei? Vou pegar a caneta azul aqui. Que eu poderia representar o ferro, o elemento ferro, dessa forma? Fe mais.
quando houvesse alguma carga no elemento químico. Então, quando há essa carga, a gente já passa a chamar de íon. Então, um íon é um elemento químico no qual a quantidade de prótons não é igual à quantidade de elétrons. Outra informação importante. Para você ter um íon, ou você vai ganhar elétrons, ou esse elemento ele vai ganhar elétrons, ou ele vai perder elétrons. Por que isso? Lembra que no comecinho da aula eu falei que as ligações químicas, as reações sempre ocorriam através de elétrons, porque eles estavam na região mais periférica, estavam na região mais externa, e porque a atração com o núcleo era menor e a gente sempre queria manter o elemento químico. Mas quando a gente faz uma reação química, o que ocorre é a formação de íons, tá bom? Então, íons. Íon é um elemento químico que ganhou ou perdeu elétrons. É muito importante que vocês anotem essa informação no caderno de vocês. Então, o íon é um elemento químico que ganhou ou perdeu elétrons. Como o elétron ele tem a carga negativa igual a -1, o elétron sempre vai ter essa carga, -1. Quando um elemento químico ele está representado com uma carga a mais, significa que ele está perdendo elétrons, concorda? Porque você está tirando carga negativa daquele átomo e com a remoção de cargas negativas, você tem mais cargas positivas. Então, não sei se ficou muito claro, mas vamos pegar aqui e pegar como exemplo o oxigênio. Eu falei que nesse oxigênio, que é o da tabela periódica, que é o átomo, o elemento químico, eu tinha 8 prótons e 8 elétrons. Se eu pegar aqui e tirar um elétron, daí eu passar a ter só 7 elétrons, concorda que a carga vai ser +1? Não vai dar mais 0, né? Sim. Se essa carga é +1, eu passo a ter um íon e significa que eu perdi um elétron. Então, toda vez que eu tenho um íon que a carga é positiva, ele perdeu elétrons. Agora, vamos supor que, na verdade, eu colocasse mais um elétron. Então, em vez de 8 elétrons, ele passasse a ter 9 elétrons. Então, a carga ia ser -1. Se a carga é -1, significa que ele ganhou um elétron. Então, toda vez que a gente tem carga negativa, um íon de carga negativa, ele ganhou elétrons. A gente tem alguns nomes. Eu perdi o slide por conta da atualização, né? Que ocorreu no início do dia de hoje. Foi esse o problema técnico que eu tive. Então, eu perdi parte do slide. Eu vou abrir aqui o Paint rapidinho para poder mostrar algumas coisinhas para vocês. Eu posso continuar, gente? Ou vocês querem descansar já? Porque eu sei que eu passei já do meu horário de aula. Por mim, pode continuar. Por mim também pode continuar. Então tá, beleza. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ler essa letra? Eu vou deixar maior. Peraí. Não sei aumentar, mas aqui. Só um instante. Foi. Um íon. Então, informações importantes aí para vocês deixarem no caderno. É um átomo, certo elemento
químico que ganhou ou perdeu elétrons. Então, a gente já sabe o que é um íon, né? Vou deixar destacado aqui a palavra íon e sempre o fato de ter a modificação de elétrons e não a modificação de prótons, tá bom? Elétrons são partículas de carga negativa. Então, aqui algumas coisas que a gente tem que sempre destacar. Beleza. O que mais que dá pra gente... Opa, escrevi muito errado, gente. Que horror. E ainda tá gravando. Pronto. Quando um íon ele tem carga -1, carga negativa, tem excesso de carga negativa. Então, quando um íon tem excesso de carga negativa, ele ganhou elétrons. E a gente tem um nomezinho para esse íon de carga negativa. O íon de carga negativa se chama ânion. Então, o ânion é o íon de carga negativa. Tá. Íon ganhou elétrons. Passa a se chamar ânion. Agora, quando o íon tem excesso de carga positiva, significa o quê, gente? Que eu tinha já falado para vocês. Ele ganhou ou perdeu elétrons? Ele perdeu. Ganhou. Ele perdeu. Porque daí, ó, se ele tem mais carga positiva, significa que tá saindo alguns elétrons aí que tinha na eletrosfera e só ficou os prótons que estavam lá no núcleo. E daí tem mais carga positiva. Então tá, quando um íon tem excesso de carga positiva, ele perdeu elétrons. Com o passar do tempo, vocês vão ver que existem alguns elementos químicos que têm mais facilidade em perder elétrons e outros mais facilidade em ganhar elétrons. Não vai precisar decorar quais são eles, não vai precisar fazer nada disso, tá bom? A gente só vai ver isso com o passar do tempo, dos que são mais utilizados. Então, vai ser fácil identificar isso, tá? Beleza. Então, quando um íon ele tem carga positiva, ele passa a se chamar cátion, tá bom? Então, aí estão algumas definições para vocês. A gente poderia falar também aqui de ligações químicas e tudo mais, mas não vai dar tempo. Professora, só uma coisa aqui que eu tô anotando tudo só para refrescar a memória. Quando um átomo tem quando o íon tem um excesso de carga negativa, se chama de ânion? Isso, exatamente. Ok. Daí, É isso que eu queria saber mesmo. tem carga positiva, é cátion. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim, eu tô vendo. É só tá. porque eu não tava querendo distrair, então eu queria colocar na hora. Mas obrigado. Tá, beleza. Ok, é isso.
Sobre as ligações químicas, o que eu queria falar rapidamente, é que a gente tem 3 principais ligações químicas. Só existem 3, na verdade. Então, são as ligações primárias, que são a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Eu vou deixar esse assunto para um outro dia e eu espero que vocês tenham um ótimo sábado. Se ficar alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tá bom? Fiquem à vontade. Era basicamente isso que eu tinha para passar para vocês. Ficou alguma dúvida? Não, professor. Não, pro. Tá bom. Ótimo sábado para vocês. Abraços aí, que a gente não pode dar nessa quarentena, né? Que já passou de quarentena, mas enfim. Abraços. E uma coisa que eu queria falar, assim, só no finalzinho, é que muitas vezes a gente tem medo da matéria, né? A gente tem medo de química. Mas vocês vão ver que todo mundo é capaz de aprender tudo. Desde uma coisa que eu acho super difícil, sei lá, filosofia, até matérias de exatas. Então, todo mundo tem capacidade. E eu vou tentar tornar isso mais fácil para vocês conseguirem desenvolver essa habilidade de conhecer sobre a química e esse universo que eu acho incrível. É basicamente isso. Então, Tá bom, pro. Obrigada pela aula. Te agradece, viu, imagina. professora? Vou final de semana para você também. Obrigada, viu? Eu tô tentando fechar aqui. Vou parar de gravar. É isso. Tchau, tchau, gente.